pessoal, agora vamos falar da eficiência e qualidade, beleza? Vamos abrir novamente minha tela aqui. Então, vocês estão vendo aqui, abaixo do tempo disponível, que é onde a gente tinha parado, né? A gente vai falar agora do tempo produtivo. O que é o tempo produtivo? Vamos supor que nesse tempo disponível que eu tinha de trabalho, eu fabriquei 100 unidades de uma determinada peça. Eu fiquei o dia inteiro fabricando só essa peça lá no meu turno. E aí eu fiz 100 unidades dela. Tá certo? Então, essa peça que eu fiz, ela tem um tempo chamado tempo padrão, que é um tempo que foi cronometrado e é um tempo determinado como um tempo ideal de se fabricar essa peça. É um tempo a 100%. É muito importante eu frisar que a gente não pode cobrar do operador, da máquina, da equipe, estar a 100% o tempo todo, estar executando aquela tarefa na velocidade que foi cronometrada, no ideal, sem erro nenhum, o tempo todo. Isso não existe, né? A gente sabe que existem perdas no processo. A gente sabe que em algum momento vai acontecer alguma coisa e você não vai conseguir estar na velocidade a 100%. Aliás, muitas coisas vão acontecer e você não vai estar na velocidade máxima 100% o tempo todo. Então você cobra um percentual disso aí, tá certo? Isso é muito importante a gente frisar. Sempre que a gente fala em comparar com tempos ideais, muita gente fica, mas não tem como o cara ficar na velocidade máxima o tempo todo, ele vai parar para ir no banheiro, ele vai parar para fazer isso. É óbvio isso, né? Então é importante frisar. Beleza? Mas vamos lá. Nesse nosso exemplo, a gente fabricou 100 peças, tá? E no final do dia, quando a gente pegou esse número de 100, a gente, através do padrão, procura o tempo ideal de se fazer estas 100 peças. Então vamos supor que o meu padrão é de 20 peças por hora, tá? É o que a gente chama de ER, né? Que é a estimativa razoável, estimativa que foi calculada. Então, o meu ER, o meu padrão é 20 peças a hora para essa máquina, para esse processo, enfim. E aí eu fiz 100. Quer dizer, se eu fiz 100 peças e o padrão é 20 peças por hora, no ideal eu deveria ter levado 5 horas para fazer essas 100 peças, no ideal. Vocês entenderam? Então, eu fiz 100 peças, o meu padrão a 100%, minha velocidade máxima é 20 peças a hora, ou seja, eu só poderia fazer isso em 5 horas, no ideal. Tá certo? Mas lembra daquele nosso vídeo anterior, onde no nosso exemplo ele ficou 6 horas trabalhando? O tempo disponível, o tempo trabalhado foi 6 horas? Pois bem, só que eu fiz o equivalente a 5 horas. Então essa diferença é caracterizada pelas pequenas paradas, pelas microparadas que ele teve e pelos problemas de velocidade, problemas de ritmo. Como assim? Ele estava lá no torno e ele parou rapidinho só para pegar alguma coisa que caiu no chão. Ele parou para arrumar algum negócio que não ficou bem encaixado, que não ficou bem apertado e depois voltou ao trabalho dele. Primeiro que quando ele voltou no trabalho dele, ele já não estava na velocidade normal. Ele teve que chegar nessa velocidade. Tá? Ele estava do zero até chegar na velocidade normal de trabalho, ele leva um tempo. Isso é uma variação de ritmo. E essa microparada, ela não é apontada. Se você apontar qualquer microparada, você vai ficar o dia inteiro escrevendo, né? Então, essas pequenas oscilações, essas pequenas perdas durante o dia que não são apontadas, e essas mudanças de velocidade, um outro exemplo, às vezes a máquina não está a 100%, ela precisa passar por uma manutenção e você não consegue chegar na RPM ideal de trabalho, você fica um pouco abaixo. Então é uma série de coisas que afetam o desempenho, que afeta a eficiência, tá? Então é isso que causa essa diferença entre o tempo total que eu tinha trabalhado e, no final das contas, o que veio do meu padrão, que é o tempo produtivo. E a fórmula aqui é: a eficiência, ou índice de performance, é calculado pelo tempo produtivo, ou seja, 5 horas, dividido pelo tempo disponível, ou seja, as 6 horas trabalhadas aí. Tá certo? Bom, e depois dessa conta, a gente tem mais uma perda, que é a perda de qualidade. Ou seja, eu fiz essa conta em cima daquelas 100 peças. Mas vamos supor que das 100 peças, 10 estavam ruins. 10 tiveram que ser retrabalhadas ou que se perderam efetivamente. Ou seja, você, no final das contas, para calcular o E, você não pode calcular todas as peças. Você teve uma perda aí, uma perda de qualidade. Usando o exemplo, se eu simplesmente pegar que eu fiz 100, só que 10 estavam ruins, fica fácil falar, pô, meu índice de qualidade aqui foi 90%. Então eu pego
todas essas minhas contas e aplico aí uma perda de 10%, né? Multiplico por 0,9 e aí eu tenho meu OEE. Tranquilo, aqui vai ficar certo. Só que nesse exemplo a gente está falando de uma operação só, né? A gente está usando só esse exemplo de uma peça só que eu fiz o dia inteiro. No dia a dia eu faço várias peças diferentes e cada uma tem a sua taxa de qualidade. E eu não posso juntar isso tudo no mesmo bolo, porque cada produção teve o seu tempo. Cada produção tem um padrão diferente. Ou seja, eu preciso transformar esse índice de qualidade em tempo para poder jogar na conta, porque aí todo mundo está falando a mesma língua. Todas as OPs que eu fiz durante o dia falam a mesma língua, tá certo? Mas nesse nosso exemplo aqui, vamos fazer isso aqui também. Então, se eu perdi 10 peças de 100, na verdade, eu fabriquei 90. Então, o tempo líquido produtivo, né, o tempo das peças boas, não foi o tempo de fabricação de 100, foi o tempo de fabricação de 90. Então, vamos abrir uma calculadora aqui, só para a gente calcular rapidamente. Se eu tenho 90 peças boas e o meu padrão é de 20 peças por hora, a minha hora produtiva líquida, ou seja, a hora de peças boas, não é 5, é 4,5. Tá? Percebam que se eu dividir isso aqui por 5, vai dar 90%, assim como se eu tivesse feito essa conta com peça. Beleza? Só que o que a gente vai usar aqui é o 4,5 das horas líquidas. Tá? Perdendo aí, portanto, 0,5 hora, né, em fabricação de peças que no final das contas não puderam ser usadas, certo? Beleza, então o índice de qualidade é o tempo das peças boas pelo tempo produtivo, 4,5 sobre 5. Legal, gente? Maravilha. No último vídeo, rapidinho, a gente vai juntar tudo isso aqui para achar o OEE, beleza? Fique comigo e até lá.